Olá, se você ainda não fez isso, por favor, considere se inscrever. Eu quero tentar chegar a 1 milhão de inscritos. Obrigado. Este caso acontece nos Estados Unidos da América, no ano de 2013. Este caso certamente vai dividir opiniões. Alguns diriam que justiça com as próprias mãos não é justiça de verdade. Ainda assim, alguns crimes são tão indescritíveis que fazem as pessoas questionarem se os autores merecem uma segunda chance, principalmente quando as vítimas são jovens. Conheça Christine Moody. Christina nasceu em 1977 e foi criada na Carolina do Sul. Há pouca informação sobre os pais dela ou sobre sua criação, além do trauma que ela sofreu. Ela foi criada em um ambiente familiar, sem amor, cuidado e atenção. Durante esse período, ela foi agredida fisicamente e até mesmo abusada. Desde os 2 anos de idade até a adolescência, ela sofreu muito nas mãos de um membro da família. Esse membro da família abusou sexualmente dela repetidas vezes. Esse trauma fez com que Christina se isolasse, pois ela nunca confiou em outras pessoas. Por causa disso, ela fez poucos amigos enquanto crescia e achava a escola muito desafiadora. Ela era descrita como um pouco solitária, sem motivo para permanecer na Carolina do Sul e querendo acabar com seu sofrimento, ela decidiu fugir para a Califórnia. Foi durante esse período que ela se reinventou. Depois de alguns anos na Califórnia, ela conheceu um homem e se casou com ele aos 25 anos. No entanto, o casamento não durou muito tempo. Christine teve vários relacionamentos, todos terminaram de forma terrível. O histórico de relacionamentos ruins então levou Christine por um caminho sombrio. Ela decidiu que a única maneira de se proteger era se juntar a um grupo de pessoas, um grupo que se opunha veementemente a prejudicar crianças. O grupo ao qual ela se juntou era um grupo neonazista, supremacista branco. Claro, esses grupos têm visões profundamente racistas. No entanto, há um grupo de pessoas que eles odeiam mais do que pessoas negras ou judias. Eles desprezam aqueles que fazem mal às crianças. Nessa época, ela fez várias tatuagens neonazistas e se envolveu ainda mais com o grupo. Aos 32 anos, em 2009, ela decidiu começar a procurar o amor novamente, mas desta vez pela internet. Conheça Jeremy Moody. Jeremy Moody nasceu no ano de 1983 e foi criado no condado de Union, Carolina do Sul. Enquanto crescia, Jeremy era visto como um bom rapaz. O pai dele era um pastor devoto na igreja local, e Jeremy participava de todas as cerimônias, cultos de domingo e de cada aula de Bíblia. Conforme crescia, ele passou a ensinar nas aulas de estudo bíblico e a pregar o evangelho, como seu pai fazia. Jeremy também era bem instruído e ia bem na escola. Sua vida começou da melhor forma possível para um americano da classe trabalhadora. Mas havia uma escuridão escondida em seu passado. Assim como Christine, Jeremy sofreu abuso sexual, quando criança, por parte do próprio avô. Isso aconteceu várias vezes. Desde os 17 anos, Jeremy sofria de várias doenças mentais. Isso incluía transtorno bipolar e esquizofrenia, o que fazia com que ele tivesse alucinações e ouvisse vozes em sua cabeça. Isso evoluiu para uma paranoia profunda. Mas isso então evoluiu para um complexo de grandiosidade, um complexo que o colocava como a mão direita de Deus. Esse delírio voltaria a aparecer muitos anos depois. Quando terminou a escola, ele se mudou para o norte, para cursar a faculdade. Lá conheceu uma pessoa que ele achava ser o amor da sua vida. No entanto, a mãe de Jeremy percebeu que ele começou a exibir algumas tatuagens bem estranhas. Ao se mudar para o norte, ele entrou em um grupo supremacista branco com seu parceiro. Durante esse período, ele adquiriu várias tatuagens pelo corpo. Entre elas, estava o número 88 em sua mão, que simboliza Heil Hitler, e as palavras White Power, inscritas em sua cabeça raspada. A frase Made in America estava na lateral da cabeça dele. Ele tinha a palavra Skinhead, tatuada no pescoço, e, para completar, tinha chifres de diabo na testa.
Um homem que já foi cristão, devoto agora, era símbolo de ódio e fanatismo. Quando a mãe de Jeremy perguntou por que ele fez as tatuagens, ele disse que não eram motivadas por raça ou etnia. Ele se sentia atraído pelo ódio deles contra pessoas que fazem mal a crianças. Pouco tempo depois, Jeremy se separou da parceira e voltou para a Carolina do Sul. Quando tinha 27 anos, no início de 2009, ele começou a procurar outra parceira online, e foi aí que conheceu Christine. Quando o casal se conheceu, se deram muito bem. Eles passaram horas conversando no site de namoro, e depois isso evoluiu para conversas por telefone que duravam horas. Eles se encontraram pessoalmente e criaram um forte vínculo, que se aprofundou ao compartilharem histórias de seus passados traumáticos. Eles também descobriram, então, sua ligação com grupos supremacistas brancos. Ambos acreditavam ter sido feitos um para o outro. Christine sentiu que, finalmente, encontrara um homem em quem podia confiar. Jeremy pediu Christine em casamento após poucos meses. Eles se casaram e se mudaram para o condado de Union, Carolina do Sul. Ao se estabelecerem aqui, buscaram um grupo ao qual se juntar, mas não havia nenhum por perto. Então, eles procuraram online e encontraram um grupo chamado Crew 41. O grupo alcançou um pequeno nível de notoriedade, mas era considerado uma organização passageira e mais parecido com guerreiros de teclado. No entanto, esse grupo nacional socialista americano apareceu nas manchetes em 2 casos. Um assassinato horrível em Nebraska e este caso. Logo depois, o grupo recebeu uma notícia terrível. Christine foi diagnosticada com câncer de mama. Isso virou a vida deles de cabeça para baixo. Christine passou por uma cirurgia invasiva para remover o seio e, como resultado, foi receitada analgésicos fortes para ela. Eventualmente, Christine recebeu a notícia de que estava livre da doença, o que aumentou ainda mais a fé deles em Deus e um complexo de grandiosidade. Eles achavam que Deus os havia unido e que Deus os mantinha juntos. Quase como se fossem indestrutíveis e estivessem fazendo a obra do Senhor. Mas no fim das contas, Jeremy teve que largar o emprego para poder cuidar de Christine depois da cirurgia. Ela ficou incapacitada por motivos médicos. Em vez de trabalhar, Jeremy começou a vender substâncias ilegais dentro do grupo. No entanto, ele foi pego em 2012 e foi preso, mas Jeremy logo foi solto. Em 2013, suas crenças extremas e o ódio por pessoas que faziam mal a crianças os levaram a embarcar em uma missão que eles acreditavam ser seu dever. Eles decidiram livrar sua cidade natal de todos os criminosos sexuais. Acessar os nomes e endereços de ex-condenados era fácil e era feito por meio de um banco de dados público estadual que listava essas informações. Tudo na vida deles parecia ter levado a esse momento. O casal fez uma lista e no topo dessa lista estava um homem chamado Charles Parker, também conhecido como Butch. Butch nasceu em 23 de janeiro de 1954 na Carolina do Norte. Os registros mostram que ele tinha 3 filhas e 1 filho. O que é crucial sobre a história de Butch, neste caso, gira em torno do comportamento dele em relação à sua filha mais velha, cujo nome não será divulgado. No dia 9 de fevereiro de 1985, quando sua filha tinha apenas 10 anos, Butch e sua filha foram visitar sua esposa no hospital. Quando eles saíram, os dois caminharam de volta para o carro e Butch pediu para sua filha abaixar as calças. Em seguida, ele fez uma pergunta vulgar. Ele disse: "Você vai me dar um pouquinho disso?" Ainda no estacionamento do hospital, Butch abusou sexualmente da própria filha. Butch fez isso mais 4 vezes. Mais tarde, em 1989, Butch e sua esposa se separaram e sua filha, a quem ele atormentou por anos, finalmente falou. E no dia 6 de novembro de 1989, Charles Butch Parker foi preso. Ao final, foi considerado culpado e sentenciado a 2 penas de prisão perpétua cumpridas simultaneamente. Durante o julgamento,
um médico testemunhou e apresentou provas físicas, mostrando que ela realmente havia sofrido esse destino. Mesmo assim, Butch negou todas as acusações e entrou com uma série de recursos após sua sentença. E assim, em 1993, um juiz de segunda instância determinou que o caso dependia fortemente do exame do médico, que aparentemente não deveria ter sido usado como prova e, como resultado, Butch teve direito a um novo julgamento. Registros públicos trazem poucas informações sobre o resultado do novo julgamento ou quanto tempo Butch cumpriu, caso tenha sido condenado. Mas o que se sabe é que em 2003 ele conheceu uma mulher chamada Gretchen e os dois se casaram. Gretchen tinha uma filha e 2 filhos com outro homem antes de conhecer Butch. Butch recebeu uma segunda chance na vida com outra esposa, mas desperdiçou essa oportunidade ao abusar de uma mulher de 31 anos que tinha deficiência mental. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, mas foi libertado em liberdade condicional após uma pena suspensa de 5 anos em 2007. Após sua libertação, ele decidiu que ele e Gretchen deveriam se mudar da Carolina do Norte para a Carolina do Sul, e os dois foram para o condado de Union. E foi aí que ele chamou a atenção de Jeremy e Christine. Jeremy e Christine escolheram sua primeira vítima. Eles iam eliminar Butch. Na manhã de 21 de julho de 2013, Jeremy e Christine começaram o domingo como qualquer outro domingo. Eles foram à igreja, mas quando terminaram, saíram para cumprir o que achavam ser a vontade de Deus. Eles foram até a casa de Butch e Gretchen. Quando chegaram lá, por volta das 13h30, o casal fingiu um problema mecânico no carro. Jeremy entrou na propriedade deles e levantou o capô do seu PT Cruiser prata Cristal. Butch viu o casal pela janela e se aproximou deles com a intenção de ajudar. O casal entregou as chaves para Butch e ele começou a mexer no carro, perguntando qual era o problema. Mas para Butch, o carro estava funcionando perfeitamente, sem nenhum problema. Nesse momento, Jeremy pediu para usar seu telefone e fazer uma ligação. Tanto Butch quanto Gretchen pensaram por que não. Apesar de uma placa na entrada dizendo "Sorria, você está sendo filmado", Christine e Jeremy continuaram fazendo o que vieram fazer aqui, justiça com as próprias mãos. O casal seguiu Butch e Gretchen até a casa deles, quando de repente, Jeremy sacou sua pistola calibre 380 e a colocou nas costas de Butch. Christine seguiu Butch com uma faca de cozinha de 15 centímetros. Os 4 estavam em uma sala de estar pequena, com 2 sofás frente a frente. Gretchen ficou ao lado do sofá esquerdo e Butch do direito. Butch e Gretchen tentaram dizer a Jeremy e Christine que tinham pouco dinheiro, mas Jeremy logo revelou suas intenções e seu motivo. Ele disse a Butch que não estava interessado no dinheiro dele nem em roubá-lo. Ele disse que queria justiça para as mulheres que Butch havia atacado. E com isso, Jeremy levantou sua arma e descarregou vários tiros em Butch. Em seguida, ele se virou para Gretchen e fez exatamente o mesmo. Ambos caíram para trás nos sofás, ofegando, com sangue saindo pelos vários buracos em seus torsos e pescoços. O casal estava incapacitado e provavelmente iria morrer, mas ainda não estavam mortos. Jeremy olhou para Christine e depois para a lâmina. Christine então caminhou até Gretchen, que estava caída sobre o braço do sofá, e cortou sua garganta. Christine então olhou para Butch, que estava quase sem vida naquele momento. Ela então caminhou até ele, levantou a faca acima da cabeça e o esfaqueou várias vezes no peito. Tomados de alegria e satisfação, o casal caminhou um em direção ao outro, se beijou e então acenderam 2 cigarros. Eles viram isso como uma vitória. Esse encontro inteiro durou 6 minutos. E assim que terminaram seus cigarros, foram embora como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, um morador da região parou para pegar seu carro na casa do Butch. Butch trabalhava como mecânico e estava consertando o carro desse homem.
O homem bateu na porta do Butch, mas Butch não respondeu. O homem tentou entrar e foi recebido pelos cachorros de Butch latindo. Quando os cachorros pularam no homem, ele saiu correndo da casa. Os cachorros seguiram afastando o vizinho, arranhando a janela de vidro da porta. O cliente notou que os cachorros espalhavam algo no vidro. Era sangue. Alarmado, o vizinho imediatamente chamou a polícia, e quando um policial chegou ao local, ele entrou na casa com cautela para investigar. Imediatamente, ele percebeu um cheiro estranho vindo da sala de estar. Quando chegou à sala de estar, ele viu tanto Butch quanto Gretchen deitados mortos nos sofás. O cômodo estava coberto de sangue, com ferimentos visíveis de facadas e tiros em Butch e Gretchen. Os cachorros continuaram a vigiar os corpos deles. O policial soube imediatamente que aquilo era ou um assalto que deu errado ou um caso de assassinato. Os cachorros foram recolhidos e depois levados para um canil enquanto a polícia começava a investigação. Devido ao negócio de mecânica de Butch, supôs-se que o crime poderia ter sido um assalto, pois acreditavam que ele guardava dinheiro no local. No entanto, não havia sinais de arrombamento e nada parecia estar faltando na casa deles. Além disso, os ferimentos infligidos foram incrivelmente brutais, sugerindo maldade e motivação emocional. Com o avanço da investigação, a polícia descobriu o histórico criminal de Butch. Nos primeiros dias, a investigação parecia estar em um impasse. Não havia DNA, nem impressões digitais e nenhuma arma do crime. As coisas mudaram quando os investigadores acharam imagens das câmeras de segurança do quintal de Butch. As imagens estavam borradas e difíceis de analisar, mas conseguiram ser aprimoradas. Isso deu aos investigadores um avanço importante. O condado de Union tinha uma população de apenas 25 mil pessoas, então não demorou muito para identificar as últimas pessoas vistas entrando na casa de Butch. Eram Christine e Jeremy Moody. Eles foram ambos presos no dia 24 de julho de 2013, apenas 3 dias após os assassinatos. Inicialmente, a polícia teve dificuldade em ligar os Moody às vítimas, mas, durante o interrogatório, Jeremy confessou. Em sua confissão, Jeremy detalhou a história dele e de Christine e o ódio que ambos compartilhavam por pessoas que machucam crianças. Ele admitiu que vinha mirando ex-presidiários, alegando que estava fazendo o trabalho de Deus ao matá-los. Ele então revelou que Butch e Gretchen não foram as primeiras vítimas deles, e começou a se gabar de mais 4 assassinatos. Ele relatou ter jogado um pescador de uma ponte e cometido assassinatos por racismo, afirmando que planejavam matar outro criminoso na quarta-feira seguinte. Os detetives investigaram as alegações de Jeremy e foram a outros condados conferir suas histórias. Embora nenhum desses assassinatos pudesse ser comprovado, apesar do seu desejo de ser lembrado como um serial killer prolífico, suas alegações eram falsas. Jeremy não demonstrou remorso ao relembrar seus crimes. Quanto a Christine, ela se fez de cúmplice inocente, culpando Jeremy como o mentor e insistindo que foi forçada a participar. Mas então, o caso ganhou atenção nacional e ela começou a buscar notoriedade para si mesma. Ela mudou sua história, alegando que, na verdade, era ela quem estava no comando. O casal acabou sendo acusado de 2 acusações de homicídio de primeiro grau, além de invasão de domicílio, sequestro e outros crimes. O julgamento conjunto dos Moody começou em 6 de maio de 2014, sendo o primeiro encontro deles desde as prisões. Quando eles se olharam no tribunal, não pareciam assassinos. Eles pareciam amantes fadados ao fracasso. Eles se abraçaram, sorriram e se beijaram antes do início da audiência. Ambos se declararam culpados dos assassinatos de Butch e Gretchen Parker. Embora antes mostrassem orgulho, mudaram drasticamente de tom na sentença. Eles imploraram ao juiz Lee Alford por misericórdia, pediram desculpas pelos assassinatos e afirmaram acreditar que Deus os havia perdoado. Os advogados de defesa pediram sentenças menores, citando suas infâncias conturbadas.
Mas o juiz não se convenceu. Ele duvidou do remorso deles e questionou se poderiam voltar à sociedade com segurança. O juiz também percebeu o comportamento deles durante o julgamento, trocando sorrisos e risadas, o que minou qualquer alegação de arrependimento, e negou a eles a chance de uma sentença mínima de 30 anos. E, em vez disso, ele sentenciou ambos à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Enquanto o casal assassino era escoltado, eles trocaram um último beijo. Nenhum dos dois demonstrou arrependimento, admitindo que seus advogados os orientaram a fingir remorso. Jeremy, então com 31 anos, revelou seu desejo de continuar matando, admitindo que tinha outra vítima em mente e detalhou isso em seu manifesto. Christine, que tinha 37 anos na época, pediu desculpas ao tribunal por ter quebrado o mandamento "não matarás", mas acrescentou ao sair que matar aquele homem foi o melhor dia da vida dela. Ela também afirmou que ela e Jeremy teriam feito isso novamente, se tivessem tido a oportunidade. O caso gerou um debate na Carolina do Sul, onde muitos apoiaram a ideia de matar aqueles que machucam crianças. No entanto, a lei é muito clara. Não importa suas circunstâncias ou histórico pessoal, a justiça, com as próprias mãos, não pode substituir a responsabilidade legal. Mas o que você acha?